Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 8 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Pois é, pessoal, esse mundo é um hospício. Claro que há psicopatas no comando, mas fique atento, ele quer que você enlouqueça. E nós estamos aqui tentando trazer um pouco de sanidade, tentando explicar os mecanismos que eles usam para te amedrontar, para te enlouquecer. Curtam, comentem, compartilhem. Muito bem, pessoal, nos últimos dias eu tenho pensado bastante, na gravação desse programa sobre o Banco Master. Aliás, recomendo a vocês, vou colocar na descrição do vídeo, dois programas que nós fizemos. O episódio de número 5, que vale muito a pena porque eu detalho uma série de coisas do Banco Master. Então, se você assistiu, não lembra, vale a pena. Se você está chegando ao canal agora, assista. E o episódio 12 mais 1, em que também eu complemento a respeito de algumas coisas. Tudo bem? Muito bem, pessoal. A questão é a seguinte: como é que eu vou dividir essa explicação? Num primeiro momento, eu vou traçar um breve histórico do Banco Master, desde a decretação da sua liquidação extrajudicial até hoje. E depois a gente vai ver o que esse caso está desmascarando, o que ele está trazendo à tona, o que ele está nos mostrando, e que nós temos que perceber. Muito bem, pessoal, vamos lá. No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central, que é órgão técnico, muito embora a diretoria tenha indicação do presidente, aquela coisa, mas existem técnicos ali, sérios, trabalhadores. Então o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master de Daniel Vorcaro, por uma série de fatores, entre elas fraudes de até 12 bilhões de reais. E eu comentei no nosso episódio número 5 que o Vorcaro havia gasto, ao longo da montagem do banco, de todo esse esquema, gasto 500 bilhões, meio bilhão, com políticos e advogados. Eu falo lá do Comitê Consultivo Estratégico que tinha o Temer. Aliás, reparem, esse cara aparece quarta-feira, tá sempre no meio. A cara de raposa dele não engana. É um cara que não tem voto, mas tem uma influência muito grande. Então ele faz a intermediação entre a oligarquia corrupta brasileira e o sistema político. Fiquem atentos a isso. Henrique Meirelles, que foi presidente do BC, e o Ricardo Lewandowski, que ficou um ano quando ele sai do Supremo e vai para o Ministério da Justiça, do qual ele saiu agora. Ele também assessorou o Banco Master. E aquilo que veio à tona recentemente foi que o escritório da dona Viviane Barsi de Moraes, esposa do Alexandre, recebeu 129 milhões para defender o banco. Muita coisa. Então percebam, como as coisas vão se entrelaçando, Falcatrua econômica do banco, sistema político, sistema judiciário e a oligarquia brasileira. Nós tivemos coisas escandalosas que eu falo no episódio 5. Quer dizer, eles queriam vender o Banco Master para o Banco de Brasília, por 2 bilhões. E enquanto o Banco Central analisava essa questão, esse banco investiu 12 bilhões ali. Será que foi sem querer? Será que foi à toa? Na Bahia, eu comento também no episódio 5, o Jacques Wagner, junto com um dos sócios, o Augusto Lima, criaram o Credicesta, um crédito consignado para funcionários públicos da Bahia, que era a galinha dos ovos de ouro do Banco Master. Inclusive tem gente no Planalto, no Executivo preocupado, o pessoal do PT preocupado, porque eles também estão envolvidos. Oh, que novidade, o PT envolvido em falcatrua. Fora isso, nós temos 11 fundos de pensão de servidores que foram lesados, que não vão receber, que os caras gestores investiram e não vai ter retorno. Professores, trabalhadores, médicos, enfermeiros, gente que agora tem o seu futuro comprometido. Muito bem, pessoal. Aí vocês se lembram, o Vorcaro foi preso. Aí a desembargadora que o soltou, teve como advogado o advogado do Vorcaro
Esse advogado que era sócio da esposa do Toffoli, eu falo isso no episódio 12, enfim. Mas depois ele acabou sendo detido, está preso, né, com tornozeleira eletrônica, ele foi pego, né, tentando fugir e ele montou, tá, chuvas e trovoadas no Brasil, ele montou uma banca de advogados de peso mesmo, e um pessoal ligado ao Prerrogativas, que é ligado ao PT, que é ligado ao Planalto. Percebam como as coisas vão se encaixando, como parece ser uma máfia. Uma outra coisa que veio à tona recentemente, saiu, né, no Globo, estão começando a falar, não sei porquê, que o ministro Moraes entrou em contato frequente com o presidente do Banco Central, chegou um dia a ligar 6 vezes, no período em que havia a intermediação para, né, o Banco Central estava analisando a compra do Banco Master pelo BRB. Né? Não sei qual motivo, ele deve ter 129 milhões de reais de motivos. Né? Então um juiz, que deveria ser imparcial, atuando, né, em seu favor. Percebam, não é pela democracia. Tem psicopatia, mas quer enriquecimento. Aí o Toffoli decretou sigilo. Né? A esposa dele tinha sido sócia do advogado que defendeu o Vorcaro naquele primeiro, né, julgamento. Aí ele marcou, aí os caras vão pra cima, agora eles têm que tentar resolver essa parada. Precisa resolver. Né? Tem mais de 109 milhões de motivos para resolver esse problema. Aí o Toffoli, não é, falou de fazer uma cariação, que é um absurdo jurídico, não é à toa que ele reprovou 2 vezes o exame de juiz, entre, né, o Banco Master, o BRB e o Banco Central. O Banco Central tem uma função fiscalizatória. E aí, não é, houve uma pressão muito grande e não houve essa cariação. Mas eles precisavam tentar reverter essa situação, eles estão tentando reverter essa situação. Aí eles colocaram o TCU, o Tribunal de Contas da União, na parada, para tentar resolver, para tentar suspender essa liquidação. Só que assim, o TCU é um órgão que trabalha para o Congresso Nacional para verificar conta pública, não tem nada a ver. E eles queriam suspender a liquidação. Aliás, um dos conselheiros lá do TCU, o Jonathan Jesus, tem um esqueleto no armário dele. A esposa dele tinha uma BMW que estava no estacionamento do careca do INSS. O careca do INSS, aliás, a gente não esqueceu do INSS, roubaram velhinhos. Tem 3 milhões de pessoas esperando a sua aposentadoria. O filho do Lula acusado de receber mesada de 300 mil reais, de dinheiro de velhinho. Mas vamos seguir, desculpa, né? Foi só um desabafo. Então, aí eles falam, o TCU, e esse Jonathan Jesus, não, nós vamos suspender, nós vamos não sei o quê, blá, 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 blá. Não conseguiu. Porque a pressão foi muito grande, o TCU não pode fazer isso. Aí o que eles fizeram? Tentaram atacar o Banco Central, que é um órgão técnico, através de influenciadores digitais conservadores. Tentaram com o Léo Siqueira, o Léozinho, deputado estadual aqui em São Paulo, do Novo, cara sensacional, economista, maravilhoso, não é? E o Rony Gabriel, lá do Rio Grande do Sul. Rony, olha, eu não sei se essa mensagem vai chegar a você, parabéns, você é um homem de coragem. E ele desmascarou, inclusive, essa documentação. Um bate-escândalo. Aí o que aconteceu? Não é? O Vital do Rego, que é o presidente do TCU, falou, não, falou para Reuters, não, a gente não pode suspender, quem pode é só, não é, o STF não pode, é só o Banco Central, apesar que a gente aqui virou terra sem lei. Muito bem, pessoal. Agora, para a gente fechar essa primeira parte, quem quer essa suspensão? PCC. Se você observar, no nosso episódio 5, eu falo da Operação Carbono Oculto. Eles tinham dinheiro investido lá, crime organizado. Nós temos advogados. O escritório da dona Viviane só recebeu 70 milhões. Então, é nesse pé que está. Os caras estão tentando... Que se o Vorcar abrir a boca, rapaz, coisa fica feia. Agora, eu quero fazer uma reflexão sobre algo mais profundo. Pessoal, o primeiro passo para a cura de uma doença é saber que ela existe, reconhecer e, a partir daí, procurar tratar. Nós estamos, né, sob uma ditadura. Em 14 de março de 2019, o então presidente do STF, o Toffoli, né, instaurou o chamado Inquérito do Fim do Mundo, que dura até hoje. Inquérito do Fim do Mundo, por quê? Porque o judiciário só pode atuar se ele for provocado, e não foi. Saiu uma reportagem na revista Cruzoé,
que possivelmente fazia referência a ele, os casos da Odebrecht e tal, lá da Lava Jato, o amigo do meu pai. E aí ele pôs esse inquérito e colocou o ministro Moraes como relator. Começou a tragédia. Esse inquérito vai ser um instrumento para eles perseguirem não só inimigos políticos, mas também todos aqueles que os questionarem. Tudo bem? E nós temos vários exemplos. Lembra que o Roberto Jefferson, o próprio presidente Bolsonaro, né, apareceram vídeos recentes, o Bolsonaro falou, a minha esposa não tem escritório de advocacia em Brasília, denunciando isso. Perseguição. Lembra quando teve 133 servidores públicos que a Receita Federal falou, olha, o crescimento do patrimônio deles não é compatível com a renda, que estavam envolvidas, entre outras, a mulher do Toffoli, Gilmar Mendes. O que aconteceu? O STF suspendeu essa investigação, pressionou os auditores fiscais e puniu aqueles que haviam descoberto. Então, vocês percebem? Eles vão abafando. Por quê? Porque não é pela democracia, não é pelo Estado de Direito, é uma máfia. É uma máfia. Nesse período houve escalada da violência, houve escalada da perseguição a quem questionasse. Ou você esqueceu? Né? Agora, eles não avançaram sozinhos. O STF, sob a liderança do Moraes, não avançou sozinho. Tem apoio do Executivo, que é parceiro, não é? Tem apoio, né, dos presidentes da Câmara e do Senado, que tem rabo preso. E teve apoio principalmente da imprensa, que mente para você o tempo todo. Por isso que eles querem censurar, por isso que eles querem calar. Por isso que tem jornalista fora do Brasil, tem político fora do Brasil. Nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, porque eles denunciam esse esquema. Ou seja, pessoal, é uma estrutura criminosa. É uma doença muito grave que tomou conta do Brasil. E muitos acreditaram inocentemente e tranquilo que era pela democracia e tal. E não é. Depois que prenderam injustamente o Bolsonaro, que sempre estava sendo utilizado como cortina de fumaça, alguns setores da imprensa perceberam que começaram a sentir o calor no cangote e começaram a falar. O país está doente, mas é aquilo que eu falei, a gente não pode perder a fé. De jeito nenhum. O negócio é assim, nós sabemos que existe uma doença. Nós sabemos que isso vai atrapalhar o país e a gente tem que fazer alguma coisa. Porque eu pergunto para vocês, quem é que vai investir num país desse? Tanto investidor externo olha isso e fala, como é que eu vou investir num país desse? Que o Banco Central fala que um banco tem que ser liquidado e há pressões do judiciário da mais alta corte para... Como é que um país desse vai dar certo? Sem segurança jurídica. Um monte de gente acaba indo embora. Percebem, gente? Por trás desse escândalo do Master está desmascarada a ditadura corrupta da oligarquia brasileira. Mas não vamos perder a fé. Esse ano nós temos eleições, muitos falam, mas é o negócio das maquininhas mágicas. Calma, o mundo está mudando, o Trump chutou o formigueiro, o hemisfério ocidental é a prioridade dele, muita água vai passar debaixo da ponte, muita coisa vai acontecer, e às vezes acontece como o Trump, a coisa é tão grande que você não consegue, não é? Fraudar ou, eventualmente, interferir. Possivelmente não vai haver a interferência que houve na última eleição. É o que eu falei, pessoal. Saber da doença é metade do caminho para a cura. Não parar, não precipitar, não retroceder. Vamos continuar orando e denunciando esse tipo de coisa, né? Espero que esse vídeo tenha esclarecido. Espero que você consiga conversar com as pessoas que têm uma mente aberta, que não sabem o que está acontecendo sobre isso. Que você compartilhe sem dó esse vídeo. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Pessoal, eu preciso chegar a 3 mil inscritos para começar a ver, não é, uma remuneração por parte, né, uma monetização por parte do YouTube, para eu poder me dedicar mais a esse trabalho. Eu quero melhorar o estúdio, fazer trabalho sobre história, fazer lives. Conto com a ajuda de vocês. Que Deus os abençoe, não é? Um grande, olha lá, a minha lambancinha básica, um grande beijo.